Querido telespectador, é uma satisfação gloriosa voltar à sua presença nesta manhã para trazer mais uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Agora aproveito esta oportunidade para saudar os nossos aniversariantes, os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus os abençoe grandemente, que sejam todos iluminados por esse Deus maravilhoso, pela sua graça inefável, que todos tenham muita paz em seu coração, que todos sejam iluminados por Deus e por Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso coração para os aniversariantes deste dia. Agora nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de espírito, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nós temos aqui, meus amigos, Jesus Cristo em Nazaré. Ele foi chamado de Nazareno, porque exatamente ele gastou muito tempo em Nazaré. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, porque naquela época era esse o costume. E Cristo aproveitou esse costume para pregar o Evangelho. Levantou-se para ler. Levantou-se para ler significa o respeito que Jesus Cristo tinha pela palavra de Deus. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, estava assim escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o programa de Jesus Cristo. É uma vocação linda de Jesus. Nós podemos interpretar não apenas no sentido material, como também no sentido espiritual. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor não significa o ano civil, mas significava, sobretudo, a era da graça de Jesus Cristo, a era da salvação que seria implantada, ou que já estava sendo implantada por Jesus Cristo neste mundo. Jesus vai, fechou o livro e, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. É interessante notar, ele se levanta para ler a palavra de Deus. Mas como era costume naquela época, ele se assentou para pregar, para poder falar. E os olhos de todos estavam fitos nele. Isso é muito importante. Lá nós lemos na Carta aos Hebreus: olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Às vezes nós queremos olhar para os homens, olhar para os pastores, olhar para os ministros, olhar para os diáconos, olhar para os líderes da igreja, e vemos neles pecados, falhas. Mas Jesus Cristo
não tem falha nenhuma. Os olhos estavam todos fitos no Senhor Jesus. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, no Senhor Jesus Cristo. Ele dissera: quem de vós me convence de pecado? Vale a pena olhar para Jesus Cristo, contemplar a pessoa de Jesus Cristo, mas não apenas contemplá-lo, ouvi-lo, ouvir a sua palavra de autoridade, de poder, de fé. Mais do que isso, também crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os judeus pensavam que o Messias viria no final dos tempos. Mas Jesus Cristo vai dizer assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Hoje é muito importante, porque hoje significa que Jesus Cristo estava inaugurando, portanto, já o seu reinado. Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Não será amanhã, não será mais tarde, não será depois, mas hoje. Hoje Jesus Cristo está falando ao nosso coração. Hoje ele falou aos corações lá na sinagoga. Hoje ele está falando ao seu coração, meu dileto ouvinte, para que você o aceite como seu Salvador. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Não deixe para o amanhã. O amanhã é incerto, mas hoje não. Hoje é o dia de salvação. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Mas é um filho de José maravilhoso. É aquele a que se refere Isaías, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não é este o filho de José? Mas Jesus Cristo dava testemunho e todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, que saíam dos seus lábios maravilhosos. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom estar perto de Jesus Cristo, como é bom ter essa significação para o nosso viver. Ouvir a pessoa de Jesus vale a pena. E mais do que ouvir, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Hoje se cumpriram essas profecias. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Que Deus, portanto, ilumine o seu viver. Que Deus esclareça a sua vida. Que Deus abra o seu coração. Que Deus continue a falar por Jesus Cristo. Aliás, na carta aos Hebreus nós lemos que Deus, no passado, falou pelos profetas aos pais de diversas maneiras. Mas agora ele nos fala pelo Filho. É por Jesus Cristo que Deus nos fala agora. Por isso ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Essa autoridade de Cristo no falar. E você vai ouvir o que Cristo quer dizer para você nesta manhã. E vai aceitá-lo como seu Salvador. Agora vamos orar. Deus bendito, fica conosco. Abençoa-nos. Nós te louvamos porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Que haja salvação neste momento. Que muitas pessoas te aceitem ou aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a nossa oração. Amém.